Olá a todos, muito bom dia. Estamos dando início ao seu programa Hora do Milagre. Eu quero falar com você que se vê nesta manhã de segunda-feira perdido. Perdido porque você se deparou com uma dívida impagável. Perdido porque você recebeu a carta de dispensa. Daqui a poucos dias você já não precisa mais trabalhar na empresa porque a empresa mandou você embora. Perdido porque você vê as contas chegarem e você não tem dinheiro para honrar os seus compromissos, até faltar o básico tem faltado dentro da sua casa. Um dia você não viveu isso, um dia você viveu uma vida boa, você teve o de melhor, você comia nos melhores restaurantes, ia nos melhores lugares, mas agora você se vê na escassez, você se vê na miséria. É para você que eu quero falar nesta manhã. A nação que tem se levantado segunda-feira no Centro de Ajuda são pessoas que estavam como você se encontra, mas por dentro dessas portas, essas pessoas elas encontraram uma direção que tem mudado a sua história de vida. Boa tarde, qual é o nome da senhora? Pastora Hermenegilda. Dona Hermenegilda, a senhora está fazendo essa corrente, qual foi o resultado que a senhora teve na sua vida? Pastor, o resultado foi que eu tinha um dinheiro preso há 5 anos, 2.500 euros. Há 5 anos? Sim, há 5 anos. Esse dinheiro estava preso, e isso, no caso, esse dinheiro era o quê? Era de uma herança. Era uma herança? Era sim, o resto de uma herança. Eu tinha para receber. Eu e o meu marido, que era da parte da minha sogra. E então, quando eu peguei na estola, eu determinei. O pastor disse: agosto, dizem que é o mês de desgosto, mas eu disse, para mim vai ser de gosto, porque eu determino que este mês eu vou receber aquele dinheiro, porque eu não aceito mais tanto tempo estar à espera para recebermos esse dinheiro. E determinei e na semana passada veio o cheque, nem disseram nada, nem que ia mandar, nem que não ia mandar. Quando fomos à caixa do correio tínhamos lá o cheque dentro do envelope. Então, qual é o conselho para essa pessoa que está nos acompanhando agora, que talvez tenha tido seus direitos retidos? A senhora teve 5 anos para receber esse dinheiro, você vê só, 5 anos, esse dinheiro amarrado, mas quando ela buscou a justiça divina, a senhora já recebeu? Já sim. Seu nome? Bruna. Bruna, o que aconteceu nessa corrente? Nessa corrente eu vinha batalhando, né, desde o ano passado. Eu ainda era estudante, mas já determinava que quando eu terminasse o meu curso eu ia conseguir logo um trabalho. Curso de que você está fazendo? Secretariado. E assim foi, eu estagiei, fiz meu estágio. Quando eu acabei, a senhora não me deu nenhuma... Esperança? Assim, ela deu esperança, mas não confirmou que eu ia trabalhar lá. Ela disse, se houver uma oportunidade, nós podemos ligar, mas não foi nada certo. Então eu fiquei aguardando. Passado 2, 3 dias, ela me ligou, olha, surgiu uma oportunidade, a gente quer você aqui. Semana passada você tinha determinado isso? Sim, levei sempre a estola. Enquanto eu estava no estágio, eu levava a estola, eu levava óleo, estava sempre a batalhar. Determinando, meu Deus, eu vou arrumar um emprego aqui. Sim, e assim foi, tô trabalhando. Já está trabalhando? Sim, vou poder renovar meu visto em setembro, que eu precisava do contrato para renovar. Se eu não tivesse contrato, ia ser difícil. E já tenho um contrato, vou poder renovar, tá tudo certo. Filipe, você estava já há quanto tempo desempregado? Quase há meio ano. Meio ano. E você, por meio dessa corrente aqui, qual foi o resultado? É o seguinte, eu andava procurando um trabalho e eu já visualizava o meu trabalho neste caso. Eu sabia o que queria, então, pronto, eu procurei, mas nunca encontrava nada. Tudo que eu encontrava era para trabalhar à noite, conclusão até às 6 da manhã, em bares ou trabalhava, pronto. Tudo oposto àquilo que você almejava. Exato, nada certo. Aí, e não era fixo o trabalho. Aí eu me revoltei, aí eu vinha às segundas-feiras. Quando eu vinha às segundas-feiras, eu lutava porque eu queria um trabalho. Como aquela rapariga, a Bruna, falou, ela lutava, ela acabou o curso e queria ser, neste caso, a área dela. Pronto, eu fiz o mesmo, mas não era na minha área, mas eu sabia o que queria. Então eu fui ao shopping trabalhar, neste caso eu queria um trabalho que estava lá e eu sabia o que queria.
Aí eu usei o óleo, o frasco do óleo que o pastor nos deu. Aí o pastor falou assim, vocês usem, neste caso, onde vocês querem trabalhar ou na área que vocês quiserem resolver um problema. Aí, então eu usei a minha fé, usei o óleo, neste caso nas minhas mãos, e determinei que eu ia receber uma chamada naquele trabalho. Você foi naquela empresa, apresentou seu currículo e determinou. Exatamente. É daqui que eu vou receber chamada para trabalhar. Exatamente. Só que você comentou comigo que para entrar nessa empresa tinha que ter... como é que as pessoas falam? Não, é o cunha. Não, cunha, é cunha? É cunha, né? Você comentou comigo que tinha que ter uma cunha lá dentro para poder te colocar lá. Exato. Por quê? Porque aquela empresa, toda a gente queria ir para aquela empresa. Porque naquela empresa não se ganha o salário mínimo, ganhava-se mais. Conclusão, toda a gente queria aquele emprego, né? Aí toda a gente falava, eu fui à entrevista, eu saí de lá e eu assim, poxa, será que eu vou ser selecionada? Porque estava muita gente. Mas pronto, eu usei a minha fé, eu fui. Fui, pastor, não foi logo no primeiro dia. Aí eu assim, não me chamaram, mas vão me chamar. Aí na entrevista falaram assim, olha, mas se tiveres uma cunha vai ser mais fácil, porque aqui é só doutoras e assim, e eu não era doutora. Aí eu falei assim, não, eu vou ser. Aí depois ligaram-me, à noite, era que é quase meia-noite, a minha mãe está de testemunha, está ali, e eu assim, mãe, estão-me a ligar, o que é que eu faço? E a minha mãe, atende. Eu atendi, depois me disseram assim, olha, amanhã pode vir aqui, é que nós vamos lhe dar a farda já, foi contratada, não foi preciso experiência, não foi preciso nada. No entanto, eu tinha uma cunha lá, não falei com essa pessoa e tinha lá uma pessoa que estava a trabalhar e era supervisora, podia-me pôr lá à vontade. Mas é que eu não falei com ninguém. Eu determinei que quem ia me meter era Deus. Veio de quem, pessoal? Veio de quem? Ela até tinha conhecidos lá dentro. Mas ela não recorreu a conhecidos, não. Ela recorreu aonde? No altar. O resultado? Estou a trabalhar há 1 mês e meio, quase. Está tudo bem. Meus parabéns, Deus abençoe. Desemprego, um rombo no orçamento familiar, tira o ânimo, a alegria e cria discussões entre quem se ama. Será possível ultrapassar o fracasso profissional? No Centro de Ajuda ajudamo-lo a transformar a crise em oportunidades. Todas as segundas-feiras, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Eu era praticamente dirigente de uma empresa, a nível do outro patrão, e por causa das dores de cabeça não dava para pensar, para agir de forma nenhuma, era uma vida completamente destruída. No trabalho não tinha cabeça para dirigir, não tinha cabeça, não, era as dores de cabeça tiram o pensamento completamente. Também tinha depressão e juntamente essas duas coisas foram problemas que foram arrastando e eu a nível de bruxaria corria tudo o que era bruxo. A ver se resolvia esta situação, mas nunca consegui resolver. E como ficava em casa não ganhava, não dirigia a casa, não, a nível de financeiro não conseguia resolver os problemas porque não ganhava, não tinha para sustentar a casa. A minha relação com a minha esposa antiga era muito má, muito má. Discutíamos praticamente todos os dias, não havia diálogo, não dava para viver, não. Chegou a um estado que eu até depois tive um problema no joelho, recorri até um massagista para resolver esse problema e até um deles, que era um do Sport Clube Portugal, disse-me que eu ia para uma cadeira de rodas aos 30 anos. O meu fundo do poço foi o divórcio. O divórcio porque tinha 2 filhos a meu cargo e não tinha como sustentá-lo porque não trazia mantimento para casa, não havia como sustentar e aí foi mesmo o meu fundo do poço. Quando entrei, vi que ali tinha uma oportunidade de mudar de vida e foi isso que eu fiz. Entendi o que era o sacrifício e tudo começou a mudar a partir daí. Praticamente nos primeiros dias eu fui logo curado. Hoje tenho uma empresa de construção civil, hoje tenho empregados, hoje tenho casa própria, já é o 3º carro de 0 km
que eu estreio. Tenho terrenos para construção, tenho máquinas, tenho tudo. Faz parte da construção civil. Hoje tenho um casamento estável, hoje posso dizer que sou feliz no casamento, consigo dar uma vida estável aos meus filhos. Nesta vida que se atravessa o país, né? Nesta crise, já posso dizer que este ano já fechei 4 contratos e estou bem direcionado. Hoje sou uma pessoa realizada. Você sabia que ficar se lamentando, ficar choramingando situações que você se deparou, que você passou, problemas que você enfrentou, perdas, maus investimentos, portas que não se abriram, que você bateu buscando ajuda e você não teve ajuda, você ficar se lamentando da vida, não vai resolver o seu problema? Não vai. Pelo contrário, você vai continuar sofrendo. Se lamentar, buscar as pessoas, fazer as pessoas ter pena de você, meu amigo, não vai mudar a sua vida. Olha essa imagem. Você está vendo essa imagem? O que essa imagem mostra para você? Você do outro lado, você está dizendo aí, isso é um saco de pancada, mas é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido um saco de pancada. Ela está apanhando dos problemas, ela está apanhando da vida. Mas as pessoas que têm vindo na nação, as pessoas que têm vindo segunda-feira no Centro de Ajuda, participado da palestra Mudança, essas pessoas estão deixando o seu estado de fracasso e se tornando verdadeiros vencedores. Pararam de se lamentar, de choramingar, de se lamentar leite derramado, situações que já passaram e tomaram a decisão de olhar para frente. Olha para frente, para de olhar para trás. Eu nunca vi alguém viver olhando para trás. Quando você anda olhando para trás, você corre um sério risco de bater, de cair. Sabe por quê? Porque o ser humano não foi feito para olhar para trás. O ser humano foi feito para olhar para frente. Então olhe para frente. O Criador, nesta manhã de segunda-feira, está dizendo para você que Ele quer mudar a sua vida. E os casos verídicos comprovam isso. Essa multidão que você vê aí nas imagens, segunda-feira tem chegado ao Centro de Ajuda e nessa segunda-feira, hoje, dia 6 de outubro, a primeira segunda-feira do mês, nós estaremos clamando o Eterno, o Criador dos céus e da terra, requerendo dele o que ele prometeu, essa promessa que você vê aí nas imagens, essa promessa feita a Abraão. Ele promete fazer a descendência de Abraão ser como as estrelas do céu. E é isso que ele quer fazer na sua vida. Ele quer provocar na sua vida a grandeza dele. Agora, resta saber o que você quer. O que a senhora quer? Essas pessoas, elas quiseram mudar a sua história e você pode acompanhar o resultado. Vamos conhecer aqui o Carlos e a Isabel, né? Como é que era a vossa vida econômica antes do sacrifício? Quem vai falar agora? O Carlos ou a Isabel? Tanto faz. Vamos começar pelo homem. É o seguinte, nós temos 2 lojas constituídas numa empresa e nós na altura que abrimos através do sacrifício. Nós conquistamos essas lojas, mas com o decorrer do tempo nós pensámos em administrar e foi o nosso erro, nós começámos a afundar. Quer dizer, quando vocês chegaram no Centro de Ajuda, vocês chegaram empregados, desempregados, mas não tinham essas lojas no caso? Não, nós crescemos no Centro de Ajuda, desde crianças. Nós conseguimos as lojas já no Centro de Ajuda. Quer dizer, foi fruto já do sacrifício. Exatamente. Essas lojas são em que ramo? Ramo alimentar. Tem um supermercado e uma peixaria. Então, essas 2 lojas vocês conseguiram através do sacrifício, mas o Carlos, ele comentou que depois de um tempo as coisas começaram, em vez de evoluir, de avançar, foi mais administrar. Conta-me, Isabela. Aliás, parou mesmo. Nós começamos a acumular dívidas, cheques devolvidos, não havia dinheiro para pagar as contas. Chegou ao ponto de nós andarmos a contar todas as moedinhas da loja, inclusive as pretinhas, para ir trocar em algum lado, para tentar depositar para cobrir. Mas vocês não tinham conseguido essas lojas através da fé? Então houve uma acomodação
no que se refere à fé atrevida. Ela falava que vocês até subiam no altar, mas não faziam o que era sacrifício. Conta-nos, Carlos. Nunca fazíamos o que era o verdadeiro sacrifício. Não tirávamos o chão dos nossos pés. Até que, como a minha esposa falou, inclusive a gerente do banco toda a hora me ligava, porque a conta estava a bater em ferro sempre. E até que chegou a altura da Fogueira Santa. E nós vimos na Fogueira Santa, porque nós já tínhamos visto que a Fogueira Santa nos levava a ter uma vida abençoada. Aí nós lançámos-nos tudo, fizemos o perfeito sacrifício. Você vê, tudo o que vocês conseguiram através do sacrifício, mas houve uma parte da vossa vida que vocês deixaram de sacrificar, pararam de sacrificar. Após o tudo no altar, o que foi que aconteceu, Isabela? A mudança. Nós fechamos um contrato com uma grande empresa aqui do Norte que fornece para nós e que inclusivamente faz a publicidade totalmente gratuita para nós, para a loja. E a partir daí avançou. Muitos clientes. O faturamento triplicou. As dívidas estão todas saudadas. Reconstruí a minha casa toda, comprámos mobílias novas, tenho um televisor muito melhor do que eu tinha. Quer dizer, Carlos e Isabela, aquilo que vocês sacrificaram no altar, compara-me com aquilo que Deus vos deu. Não há palavras para descrever. Num tempo de crise, num tempo de escassez, as vendas triplicaram. Uma dívida à Segurança Social, pastor, que eu não sei explicar como a Segurança Social é que nos ficou a dever a nós. Incrível. A Segurança Social é que nos ficou a dever a nós. Durante um ano eu não tive a pagar a Segurança Social porque eles ficaram a dever dinheiro. Dona Conceição, como que era a vida da senhora ao chegar no centro de ajuda? É assim, eu procurei o centro de ajuda porque eu tinha crises de epilepsia. Foi através da revista Maria. Ainda tinha a igreja no Duque da Terceira quando eu procurei a igreja. Pronto, fiz as correntes. Numa das campanhas de Israel, eu fiquei curada da epilepsia. Mas como é que foi? A senhora nessa campanha só orou ou a senhora fez algo realmente para chamar a atenção de Deus? Não, na altura fiz sacrifício. Eu trabalhava numa empresa imobiliária e nessa altura sacrifiquei o meu subsídio de Natal. Era o que eu podia. Fiquei na dependência de Deus, mas era o meu tudo naquela altura. E em prol da sua cura? Em prol da minha cura. E o que aconteceu? Fiquei curada. O primeiro exame, na altura dei o testemunho já em Sedufeita. Eu tinha um surto, lá no exame eu tinha como um surto e depois o exame que eu fiz após estava limpo, não tinha nada. Então quer dizer, não foi uma coisa da cabeça da senhora. Saiu no papel que a senhora estava doente, mas também saiu no papel que a senhora estava curada. Sim, porque há aqueles casos de epilepsia que não são detectados. O meu acusava que tinha um surto, mas o surto ficou curado, não tem nada. E as crises eram constantes? Sim, mais durante a noite. E de lá para cá nunca mais teve crise? Nunca mais tive crise, as crises pararam por completo. Bom, de lá para cá passaram-se os anos, vieram outras conquistas. Quais foram as maiores experiências da senhora em campanha de Israel? Pronto, uma delas foi que eu gostava de ter um pão quente. Abri esse pão quente, foi numa campanha de Israel também. Conseguimos abrir esse pão quente com um sócio. Não deu certo com esse sócio. Mas eu continuei, tinha determinado na campanha de Israel, ainda neste terreno aqui. Ainda estava a decorrer a campanha e ele já tinha dito que ia embora. Por isso. Antes mesmo de acabar a campanha, já tinha se cumprido? De acabar a campanha. Então, coloca a pedra no altar como a senhora havia prometido. Coloca a pedra no altar e volta aqui para contar mais. Essa foi na última campanha, quando eu estive aqui. Agora, a senhora me contou que, recentemente, na última campanha da Igreja da Rasa, teve uma outra conquista. Eu tinha determinado abrir um outro espaço, mesmo para dar produtividade ao pão quente que eu tenho. E vieram ter comigo oferecer-me um espaço. Oferecer-me não, quer dizer, se eu não queria tomar conta daquele espaço. Na altura, o valor que me estavam a pedir era muito alto e eu disse que não. Depois voltaram segunda vez, isto durante a última campanha, onde eu já tinha feito também o meu voto, o meu sacrifício. E aí foi acordado, o valor era aquilo que eu queria e abrimos no dia 14 de fevereiro. E qual foi o voto que a senhora fez? Tanto essa do terreno como essa agora, nessa última campanha? O de terreno na altura foram 1.150 euros. Neste aqui foi a fatura de uma luz, mas não é de uma luz de casa, é de uma luz de um pão quente, que foram 1.600 euros. E como a senhora fez? Porque a senhora pagou a fatura. Isso significa que não tinha sobrando, né? Para fazer o sacrifício não tinha, assim. Foi a fatura da luz. A luz ficou pendente. Eu fiquei na dependência de Deus por causa da luz. Um pão quente sem luz não funciona. Funciona? E aí, como é que aconteceu? Aconteceu, fiz o meu voto e depois a luz, Deus proveu.
A senhora conseguiu pagar a conta e aí ainda conseguiu a resposta que a senhora queria? Está tudo em ordem, entretanto, o Pão Quente está a funcionar bem, graças a Deus. É um bom espaço e até olhando aos cafés que há ali na zona, tem maior movimento ali. Amém. E então a senhora aconselha as pessoas a sacrificarem na Fogueira Santa? Eu aconselho e digo, vão em frente, porque não é tudo logo na hora, mas há que sacrificar, há que plantar para escolher, mas o fruto vem. Essas pessoas, elas superaram, venceram, porque elas tomaram uma decisão inteligente. Elas não se deixaram influenciar pelos mentirosos, por aqueles que já falaram para você que para você vir para o centro de ajuda você tem que pagar. Não dê ouvido a esses mentirosos, não. Seja inteligente, você é uma pessoa inteligente. Faça o que essas milhares de pessoas têm feito. Elas têm recorrido ao eterno. E hoje, nessa noite de segunda-feira, nós estaremos apresentando, você vai receber uma estrela. Uma estrela você vai receber. Aonde você vai poder colocar o seu nome. Talvez você, na sua vida profissional, você não tenha brilhado. A sua empresa não tem brilhado, seu profissionalismo não tem brilhado, você tem visto sua vida financeira ficar para trás. Você como profissional, você tem se sentido frustrado. Você vai deixar com que os problemas venham ofuscar a sua estrela ou você vai fazer com que o seu brilho, porque você tem um brilho. E esse brilho, uma vez que ele reflete, que ele se torna visível, aí já era, meu amigo. Não tem ninguém que venha impedir com que você seja enxergado, com que você venha a ser reconhecido num ramo que você trabalha, como empresário, como funcionário, como seja a sua situação, seja o ramo de trabalho que você exerce, seja como for. Quando você brilha, não tem ninguém que não venha ver. E se você quer ser reconhecido como funcionário, como trabalhador, como profissional, como um grande empresário de sucesso, hoje, você que deseja isso, você que almeja brilhar na sua vida financeira, na Rua Egas Muniz 485, eu convido você a estar conosco, na Nação dos 318, como também em todo Portugal, continental e ilhas. Para mais informações, você pode ligar para a linha de apoio, Amigo 24 Horas. O meu nome é Alexandra Duarte e vivo nas Mercês. Desde muito nova sempre fui uma pessoa desmotivada, derivada aos problemas financeiros em minha casa. Chegámos ao ponto em casa de eu ser miúda, ser pequena e não termos quase nada a comer em casa. O meu pai ficava longos períodos de tempo desempregado e derivado a isso havia essa instabilidade financeira. Mesmo conseguindo emprego, sempre era aquela vida curta, não é? O dinheiro nunca chegava, vivíamos de aluguer. Era muito complicado. Na escola estudei, fiz o meu estudo, não é? E mais tarde também, quando ia entrar no mundo do trabalho, não é? Fiquei algum tempo também sem emprego. Havia dificuldade devido ao ser negativa e desmotivada. A partir do momento que eu comecei a frequentar o Centro de Ajuda e as conquistas financeiras, tudo mudou. Eu tornei-me uma pessoa motivada, forte, corajosa, determinada. Eu consegui, em um curto espaço de tempo, encontrar um emprego que até hoje mantenho, não é? Já não vivo em casa alugada, tenho uma casa própria e tudo me corre bem, tenho uma vida realmente transformada. Olá, eu sou Amélia Gonçalves Gomes, moro em Benfica. A minha vida era de miséria, cheguei ao ponto de não ter trabalho e quando eu ia à procura diziam-me que não tinham, que não havia, as portas estavam fechadas, praticamente não tinha que comer, eu tive que pedir para comer neste caso. Passei dificuldades, não tinha para pagar renda, para comprar as coisas para casa, não é? Sentia-me triste, angustiada, desesperada. O fundo do poço foi quando realmente eu não tinha que comer. Vim conhecer o Centro de Ajuda, entretanto comecei a entrar nas reuniões da conquista financeira. E fui conquistando, e fui aprendendo e fui perseverando. Hoje tenho casa, tenho carro e agora tenho trabalho, até trabalho mais. Hoje sinto-me bem. Tenho tudo em ordem, não preciso pedir, já ajudei outras pessoas que precisavam também. Hoje a minha vida está totalmente transformada.
Quando a minha filha nasceu, eu tinha trabalho, eu e meu marido trabalhávamos. Após a minha filha ter nascido, a minha filha nasceu com bastante doente, e eu gastava tudo que ganhava em médicos, em bruxos, e corria tudo para libertar a minha filha, porque o médico chegou-me a dizer que só um milagre. Então tudo que ganhava eu gastava na minha filha, aos pontos de ficar em casa a cuidar dela, e só o meu marido é que trabalhava. Chegou um bruxo que ele disse: o que a menina tem é inveja. E eu não aceitava aquilo porque a menina era pequenina, e como é que alguém tinha inveja de uma bebê? Eu não aceitava isso. Mas ele mandava-me fazer tudo e eu tudo fazia. E tudo que ganhava gastava com ela. Então eu cheguei a passar fome. Todas as dificuldades que eu passei financeiras foi durante 11 anos. Depois foi um vizinho à minha casa, convidou-me para ir ao centro de ajuda, e eu aceitei e comecei a fazer tudo conforme eu ouvia no centro de ajuda. Participei à segunda-feira nas reuniões de conquistas financeiras, fui ganhando visão das coisas, do que estava a fazer errado, comecei a mudar e a fazer tudo certo, comecei a ganhar força, coragem para enfrentar. Convido todas as pessoas que estão a passar por mesmos problemas ou até piores, pessoas começarem a participar no centro de ajuda, à segunda-feira, vai tendo visão assim como eu tive, porque vão vencer de certeza, assim como eu venci. Eu chamo Magno Barbosa, moro em Portela de Cinta. Eu vim de uma família humilde. Passava muita dificuldade, porque eram muitos irmãos. A gente não tinha dinheiro para comprar aquilo que a gente queria, não se alimentava daquilo que a gente queria. E com espaço de tempo, eu conheci o Centro de Ajuda. Comecei a usar a minha fé, comecei a participar das reuniões de conquistas financeiras, ali a mente foi abrindo, que para mim, minha vida ia mudar, e coloquei isso em prática. Passei a liderar mais ou menos um ano, uma churrascaria que tinha em torno de 68 funcionários, depois passei a trabalhar por conta própria, né? E hoje eu presto serviço para uma grande empresa aqui de Portugal, trabalho por conta própria. Hoje eu tenho no Brasil, tenho lá terreno, tenho lá gado, que a gente mexe com gado, né? Estamos agora realizando um sonho que era ter um carro. Hoje eu continuo participando das reuniões de conquista financeira, porque eu quero mais e mais. Conquistas Financeiras, o maior congresso financeiro da Europa. Milhares de pessoas que não suportam mais a situação financeira em que se encontram e desejam uma mudança total têm-se deslocado a este congresso e os resultados são surpreendentes. Se está a enfrentar problemas económicos, não consegue saldar as suas dívidas, vive com um salário de miséria, está desempregado, tem casos na justiça ou está ilegal no país, você não pode perder. Participe e aprenda a alcançar a mudança. Segunda-feira às 20 horas ou também às 7, 10, 12 e 15 horas. De norte a sul do país, incluindo na Ilha da Madeira e dos Açores. Sede Internacional da Europa. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras. Eu sou a Odete Monteiro, estou aqui no meu salão de cabeleireiro para dar o meu testemunho. Este é o quarto salão que eu tenho, porque tive 3 salões, um vendiu e os 2 faliram porque o centro comercial onde eu tinha salão fechou e eu fiquei sem o salão. Tive um prejuízo enorme. A partir daí, a minha vida financeira começou a decair cada vez mais. Eu andava muito preocupada porque eu já não tinha dinheiro para pagar os meus compromissos, tinha dívidas, tinha problemas financeiros, tinha poucos clientes no cabeleireiro.
partir daí, eu senti uma revolta dentro de mim e uma cliente me falou no Centro de Ajuda Espiritual. Inicialmente eu não liguei ao assunto, mas quando comecei a ver as coisas a ficarem pior, eu fui. Senti logo o primeiro dia que me sentei naquela cadeira, foi uma maravilha. Senti mesmo o poder de Deus na minha vida. Quando me falavam das correntes financeiras, eu achava que era uma utopia, quer dizer, não acreditava muito, mas quando comecei a ver, a pôr em prática a minha fé, eu comecei a ver as coisas a mudar. Antes estava em baixo e depois comecei, assim do nada, a começar a ter mais clientes, ter já dinheiro para suprir as minhas necessidades. Foi numa campanha de Israel, uma campanha que eu fiz muito forte, porque eu estava zero, não tinha zero, há 7 anos, vai para 7 anos, abri este salão, tenho muita cliente. Quem estiver com problemas financeiros, quem tiver graves problemas, dívidas, eu convido todas as pessoas que estão nessa situação, venham fazer o mesmo que eu fiz. Venham, não tenham medo, porque Deus é maravilhoso. Ainda que vocês não acreditem naquilo que eu estou a dizer, Deus fez isso na minha vida. Portanto, convido vocês que estão a sofrer, venham, não tenham medo, façam uma experiência com Deus. Os meus problemas começaram no início da minha idade adulta, após a adolescência, em que eu comecei a sair. Até essa altura as coisas sempre me correram bem, era bom aluno, tinha tudo para dar certo. Depois, a partir do momento em que comecei a me envolver com companhias, comecei a sair à noite, deixei de lado um pouco os estudos e pronto, envolvi-me com essa vida, com tabaco, com bebida, com drogas. Era uma pessoa bastante perturbada, não tinha paz interior, eu era uma pessoa um bocado complicada. Havia uma parte em mim que eu não conseguia gerir muito bem. Essas situações começaram-se a refletir na minha vida académica. O curso que eu estava a fazer, derivado a essa situação, não começou a correr bem e depois eu mudei de área de estudo. Acabei por fazer o curso em análises clínicas. Ao fim dos 4 anos do curso, comecei logo a trabalhar. Entretanto, conheci a Sofia e pronto, e nós começámos a namorar e ao fim de 6 meses de nós namorarmos, fui despedido. Foi uma situação muito complicada para mim. Em termos profissionais, porque estava na área que eu gostava de trabalhar, já trabalhava lá há 2 anos. A Sofia engravidou. Entretanto, na minha área profissional não consegui encontrar trabalho, entrei para uma companhia de seguros, sempre pela força do meu braço, ia conquistando, chegava sempre ao topo nas vendas e tudo isso, mas havia uma parte em mim que continuava sem estar preenchida, algo que eu sentia que, por um lado, não estava na minha área profissional. Comecei novamente do zero, a trabalhar como comercial, fui conquistando os meus benefícios, os meus conhecimentos na área das análises clínicas. Estava a deixar de ter tempo para a minha família, para a minha mulher, para a minha filha e estava-me a dedicar totalmente ao trabalho. Fiquei com uma depressão, tomar medicamentos controlados e não me sentia profissionalmente realizado porque não estava na minha área propriamente dita. Nessa altura já foi quando eu cheguei ao Centro de Ajuda. Fui ouvindo as mensagens que eram passadas em todas as reuniões. Paulatinamente fui tendo a calma que eu nunca tive, a paz que eu nunca encontrei em lado nenhum, consegui trazer para dentro de mim. Hoje em dia a minha vida está totalmente estabilizada, a minha vida familiar é uma maravilha. Ou seja, em termos familiares eu alcancei aquilo que sempre quis, que foi estabilidade em casa. Concretizei o meu sonho, foi uma empresa de máquinas de café, de venda automática, que eu tenho paralelamente aqui ao consultório.
O consultório já eu tinha conquistado, mas não estava aberto ainda, porque faltavam todas as licenças, todos os processos burocráticos. Recentemente abri este espaço, presto trabalho como laboratório de referência. Por outro lado, aqui também dou as consultas e faço os tratamentos de medicina tradicional chinesa e estamos a crescer diariamente e prontos para novos desafios. O meu nome é Paulo Santos, eu venho da Alameda e antes de chegar ao centro de ajuda eu tinha muitos problemas financeiros, tinha processo em tribunal, tinha muitas dívidas contraídas e isso tirava o meu objetivo de vida. Eu tinha dívidas contraídas por causa de... andava sempre a conduzir sem carta de condução, porque a minha carta estava apreendida e então eu, como precisava de trabalhar, tinha um carro e precisava trabalhar, então eu fui muitas vezes parado pela Brigada de Trânsito, onde eu tinha multas de telemóvel, falta de cinto de segurança, eu não pagava as multas, e isso foi-se acumulando. E então contraí uma dívida de quase 2.000 euros. Os processos em tribunal foram derivados a essas tais multas, como eu não pagava, e então foi tudo para tribunal para eu ser julgado. Quando eu entrei no Centro de Ajuda, eu fui convidado a participar nas conquistas financeiras. Essa dívida eu ainda a tinha, só que depois eu fui aprendendo, fui fazendo o que me ensinavam, até que chegou a uma altura eu fiquei sem essa dívida. Depois de tomar a minha atitude, recebi cartas em casa a dizer que as dívidas estavam perdoadas e que também o processo em tribunal, também já não tinha processo em tribunal. Hoje as coisas estão diferentes, já não tenho dívidas, já não tenho processo em tribunal e a minha vida hoje está mudada, está transformada. Hoje já tenho uma vida financeira equilibrada. Eu cheguei à reunião das conquistas financeiras numa situação muito complicada. Eu tinha sido despedida, vinha com uma enorme depressão, em termos mentais, em termos de concentração, tudo, em termos profissionais estava completamente desacreditada. Acreditava que não tinha valor porque eu estava tão desgastada psicologicamente de não descansar e de ter dado o meu máximo que eu já nem acreditava nos meus próprios sonhos. Tinha imensos sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que gostava de investir nela própria, quer em cursos, quer em novos conhecimentos. Fui indicada por uma amiga minha para vir às conquistas financeiras, porque eu via nela um ânimo, uma força, uma nova postura. Nós somos ensinados lá fora a sermos empreendedoras, mas falta algo. Então eu chego desempregada, recém-desempregada, sem qualquer tipo de iniciativa, muito cansada, achava que já não tinha capacidade para nada, porque todo o meu esforço, até para novo trabalho, não havia. É como se eu não tivesse nem sequer capacidade para me autopromover. Quando eu chego às conquistas financeiras, há um novo fogo. Força, há uma nova ideia, aquilo que estava escondido começa então a incomodar, a ideia de criar algo meu. E nesse momento eu tinha já a minha melhor amiga comigo e que partilhava também dos mesmos ideais e pensámos então em associar. E as conquistas financeiras deram esse ânimo, deram essa força, um novo motor, digamos, para a minha vida. Então, a partir daí comecei a dar forma ao meu sonho e comecei com ela a desenhar, a delinear um projeto empresarial. De lá para cá houve um amadurecimento muito grande, uma nova postura, quer perante situações financeiras que eu tinha tido dificuldade, como gerir uma dívida, como falar com as pessoas, saber. Eu sempre fui muito ponderada em todas as minhas decisões, mas não havia um arrojo, não havia uma coragem, uma ousadia, não é? E neste momento adquiri quer maturidade, quer uma nova postura em negócio. Comecei a ver que aquilo que eu dentro sentia poderia ser projetado para o meu exterior e ser concretizado. Hoje, em termos de projeto, está cada vez mais sólido. A ideia inicial é uma ideia de futuro, uma ideia de visão, que está já em formato de empresa,
Já há uma carteira de clientes que se está a formar. O negócio é basicamente a confecção e entrega de refeições caseiras ao domicílio. A nossa ideia inicialmente seria só servir a senhora, porque todos nós temos a necessidade básica de nos alimentarmos. Essa é a ideia base da nossa empresa. Então, ser um complemento, ser algo que seja uma extensão da pessoa em casa, está cada vez mais sólido, cada vez mais sólido. Hoje a minha vida financeira está cada vez mais firme na rocha, não é? Mais sólida. Há uma maior tranquilidade e há uma maior felicidade em mim. Quem olha para mim e vê a Gisela de antigamente e agora, nota uma diferença de noite para dia, muito grande. Hoje estou muito feliz. Feliz e tranquila. Diante de tudo que você acompanhou, o que mais você quer? O que mais a senhora quer para ter dentro de si a esperança que existe saída para os seus problemas? Você tem que aprender uma coisa, meu caro. Tem coisa que você não pode deixar para amanhã, porque pode ser tarde demais. Então aproveite hoje. Você às vezes julga que você está esquecido, que Deus esqueceu de você. Será que Ele esqueceu mesmo? Ou você que tem esquecido que Ele existe? Porque essas pessoas, elas lembraram que Deus existe, que existe uma força superior que pode mudar a vida delas, e mudou. E é isso que tem que acontecer consigo. Agora, o que você tem que fazer é o que essas pessoas fizeram. Hoje eu aguardo por você às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, e grande noite da grandeza de Deus, às 21 horas. Na rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. E na nossa sede internacional, nós teremos também, em todos os horários, como você pode ver no rodapé do seu televisor, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Eu fico por aqui, espero ter lhe ajudado. Fique bem.